Olá, meu nome é Gabriel César, faço parte do IFL Jovem, São Paulo, e eu tô aqui hoje para fazer o meu vídeo resenha do livro A Lei, do Frederic Bastiat. O livro A Lei foi escrito por Frederic Bastiat no século XIX, tá? Ele é um livro importantíssimo para a corrente filosófica liberal. Eu enxergo muito que ela vem como uma base, porque o Frederic, nesse livro, ele vem com uma visão muito interessante sobre o assunto, de forma didática e com bastante humor, tá? O livro, ele fundamenta os três pilares essenciais, né, dos direitos naturais, que é o direito à vida, à propriedade e à liberdade, tá? E que Deus deu isso pra gente. Então, esse é um princípio importantíssimo para que a gente entenda o decorrer do livro. A partir disso, que nós entendemos os direitos naturais, que é vida, propriedade e liberdade, e que Deus deu isso para a gente passa a refletir sobre as leis por parte do Estado. Muito importante que a gente entenda que os direitos naturais, eles não podem vir depois das leis, e sim as leis, elas precisam trabalhar de forma que favoreçam e defendam os direitos naturais. É em conformidade e não antes disso. As leis, elas não podem ser antes desses três pilares, porque eles são o que rege tudo. Considerando os pilares que ele defende e acredita, ele até usa ali como base os Estados Unidos como próximo daquilo que ele defendia. Não significa que isso necessariamente o país está totalmente alinhado com o que ele acreditava na época, mas ele usava ali como uma base, mas ele dizia que, apesar disso, o país ele tinha ali a parte da escravidão e do protecionismo, que eram pontos que iam contra os direitos naturais, né? Porque o protecionismo você limita economicamente as pessoas de expandirem as suas negociações, os seus negócios para outros países e os consumidores poderem terem liberdade para escolher aquilo que eles querem comprar, sejam no local onde eles estão ou não. E a escravidão não precisa nem falar, né? Porque a escravidão é um trabalho forçado contra as vontades das pessoas e que elas não têm liberdade de escolhas e elas só seguem regras. Mas enfim, é importante só reforçar essa parte. E aí a gente começa a entrar num cenário onde o Frederick, né, o Bastiat, fala pra gente que há um momento onde os governos, né, ali dos países, e a gente vê isso até hoje, que é quando se começa se sacrificar a autodefesa, né, esses três pilares, né, através da atuação do próprio Estado e das próprias pessoas que estão por trás daquele governo, né. Você começa é, a usar as leis como uma uma ferramenta para benefício próprio, né, e ele chama isso de pilhagem. É um pouco confuso, mas vem muito nas entrelinhas para que as pessoas não percebam mesmo, né? E a partir dali, essas pessoas que regem esse meio, elas conseguem encontrar benefícios próprios e um benefício que ela usa a partir da lei para poder prejudicar as pessoas que são reféns dessas situações, né? E ele chama isso de pilhagem. E aí a gente vai entrar num contexto desse livro que foi um dos motivos que também fez com que ficasse muito conhecido, que é a ambição estúpida, né? Ali na expoliação legal e ilegal, tá? A ilegal nada mais é o que a gente vê no cotidiano. Que se trata, as pessoas estão ali vivendo suas vidas e ela entende que se tem um sacrifício muito grande para conseguir as coisas na vida e isso faz com que ela queira conseguir de formas fáceis ou menos difíceis. Então ela recorre para assalto, roubo, fraude, prejudicando a vida de outras pessoas que não têm culpa disso e acabam sendo refém. Então isso aí, para o Frederic Bastiat, acaba ferindo ali os princípios ali da vida que ele acredita. E o legal nada mais é de pessoas que estão no governo. Ou seja, através de forma legal. Só que ela vem muito mascarado isso, a gente não percebe. Que é basicamente leis que favorecem uma base de pessoas, né? Realizada a partir de outras. Que
que isso quer dizer? São pessoas que estão ali no governo, elas criam essas leis, e essas leis, elas favorecem outras pessoas, mas também estão prejudicando outras. E já fere diretamente aqueles três pilares que a gente conversou no começo. Então, isso que é a expoliação legal, beleza? E aí a gente tem a falsa filantropia, que é importante a gente observar, que é uma ação com uma falsa sensação de generosidade e benevolência para conseguir intervir na economia em busca de benefício por parte das pessoas que estão ali no governo. Então, eles, de forma fantasiosa, colocam na cabeça das pessoas que aquilo é para ajudar os outros. Então, ele tira. Pode ser por meio de impostos, enfim, tem inúmeras situações, mas eles usam isso como uma máscara para conseguir criar condições e oportunidades, realidades para conseguir tirar coisas das pessoas, né? Só que para quem está vivendo ali no dia a dia, não nota, né? Porque é sempre a sensação de que o Estado está fazendo pela gente, de que o governo está fazendo pelo bem das pessoas e ele obrigatoriamente cria um cenário onde ele consegue conseguir coisas a partir das pessoas, né? E aí esse intervencionismo do Estado prejudica muita gente, porque as pessoas elas não têm que se sentirem, elas não têm que ser obrigadas a darem o dinheiro delas, né? E eu não tenho que aceitar uma ajuda por parte do Estado se eu não vou utilizar aquilo. Então aí fica uma reflexão muito importante, que já é uma forma, é muito aquele passivo-agressivo, né? Muito interessante isso. E aí a gente caminha para o fechamento é, dessa visão muito clara e didática e até de forma humorística que ele traz para gente, que não existe alternativa da gente lutar senão por esses direitos da vida e mostrando e expondo esses comportamentos nocivos e ruins, né, por parte do governo e do Estado. Então, com a lei, a gente entende que o ser humano ele recebeu uma coisa muito grande de Deus, né? Que é o seu direito à liberdade, o seu direito à vida e à prosperidade. E que jamais isso deva vir somente depois de uma lei. Não, isso deve ser o princípio de tudo, porque é uma coisa divina e é a base ali para o ser humano ele seguir a sua vida com equilíbrio, né? A fim de que ele possa crescer, possa viver a vida que ele, da forma com qual ele desejar e que ele não se sinta em risco a fim de perder a sua vida ou comprometer sua saúde por conta de outras pessoas ou até mesmo por parte do Estado. E que também o governo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que pode parecer como uma forma de ajuda, na verdade não é. É muito o lobo em pele de cordeiro. Tudo para que a gente se engane e eles saiam em benefício próprio. E que não é só porque é uma lei. Eu vou até colocar uma frase aqui que eu acho muito interessante, na verdade, duas frases que eu acho muito interessante desse livro. Não é só porque é uma lei que significa que está certo. A gente tem que questionar com base nos três direitos naturais da vida, e aí a gente fazer um diagnóstico e ver se aquilo não está ferindo e a gente não está percebendo. Não está ferindo, né? No caso, eu falo os três direitos naturais da vida. Então, eu acho isso muito importante. E o Frederick deixa essa obra tão bacana e que é tão atual e que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu não conheci o livro, mas é muito bom mesmo. Beleza? Valeu.